Falando dos apaixonados, Wesley, conta aqui pra aquele cara ou pra aquela moça que ama loucamente e perdeu seu grande amor e está arrasado. O que acontece no cérebro de uma pessoa que tem uma decepção amorosa ou qualquer tipo de decepção muito grande, ligada a algo que ela tinha uma conexão muito grande, cara, e que tiraram dela? Neuroquimicamente falando, assim, neurofisiologicamente falando, Neurofisiológico. a paixão é puramente neurotransmissor, ocitocina, serotonina, noradrenalina, dopamina, endocannabinoides. Opa! Paixão, cara, é como se fosse um vício. Às vezes é semelhante a um vício, porque a pessoa tá no trabalho pensando na pessoa. E não consegue focar no trabalho, pensando se a pessoa tá com alguém, o que a pessoa tá fazendo. É tipo um viciado que só fica pensando na substância, só fica pensando na paixão. Ela evoca um comportamento meio semelhante, like a vício, né? Tipo um vício. Amor é um hábito, cara. O amor no cérebro é uma construção de um hábito. Você habitua com a pessoa. Tanto é que, dependendo do nível de relacionamento, o amor ele para de ser um amor de casal e passa a ser um amor de familiar, né? De irmão. De irmão, né? Eu já tive vários pacientes que eu atendi e falaram, cara, eu amo essa pessoa. Ela é muito importante pra mim, mas eu não quero mais me relacionar com ela. Parece que desloca um pouco. Parece assim, que a parte dependendo de homem da e mulher dinâmica. se desligou, né? Exato. E naturalmente, como um hábito, a pessoa que terminar um relacionamento principalmente muito antigo, assim, ela precisa se reabituar a viver sem aquilo, né? É tipo uma pessoa parar de fumar. Você precisa reacostumar, reaprender a viver sem a pessoa. Então podemos dizer Acordar que a pessoa... de manhã sem a pessoa. Exato. É tudo novo, né, cara? Você tem que interagir com o mundo de uma forma distinta. Chega final de semana, a pessoa não tá mais ali, o que eu faço? Normalmente a gente fazia isso. Você tem que aprender a reviver as situações e as rotinas do seu dia sem aquela pessoa. A única coisa que eu deixo claro assim pra galera é não tenha comportamentos compensatórios disfuncionais, porque numa linha temporal o término aconteceu aqui. A sua emoção deformou, mas ela iria com o tempo voltar a estabilizar. Meses, esse tempo aqui pode ser meses. Aí o término aconteceu aqui, deformou a emoção e estabilizou. Tem pessoas que o término que acontece aqui, a pessoa deforma a emoção, mas no meio começa a fazer cagada com a vida. Usa droga, sai, faz rolê, não sei Só o quê. cachaça. Cara, aí essa deformação... Engravida outra mina. Nossa, aí... Engravida a mina que saiu com o bairro todo. Aí a deformação emocional perpetua no tempo, né, cara? Aí você acha que foi por causa disso. Mas foi pelas cagadas que você Ou fez. seja, na se vida. você terminar o relacionamento, vá treinar. Cara, foca um pouco... Porque tem gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. Porque daí a consequência vai ser o quê? Coisas boas, positivas. Entendi. Então a pessoa, por exemplo, ela teve uma decepção amorosa, ela perdeu um amor, ou ela ficou viúva, ou qualquer outra coisa, ela tem uma Deformação emocional. deformação. Então o amor é um hábito. É o hábito da pessoa estar ligada na tua vida o dia inteiro. Isso. E aí você se conecta tanto com essa pessoa em uma série de coisas, amizade, parte física, atração, conexão, Roda de amigos que você roda de tem. amigos, locais, tudo isso. Você vai lá. Para você construir essa estabilidade emocional novamente, você vai precisar de tempo para que esse hábito seja substituído dentro do seu E cérebro. criar novos repertórios. Então, se você normalmente ia no final de semana na praia sempre com aquela pessoa, cara, vai jogar em beach tênis em outro lugar, vai fazer bike, Algo que não te lembre aquilo. Tenta criar uma nova vida, né, velho? Não fica... Eventualmente você pode voltar àqueles hábitos antigos. Agora, ligado assim a amor também, mas de uma forma diferente. Entes queridos. Quando você perde um ente querido, porque muita gente acaba entrando nesse processo de depressão, porque perde um familiar, pai, mãe, irmão ou filho. Assim, o luto ele é relativamente normal, tá? Sim. Quando você vai diagnosticar uma pessoa que perdeu um ente querido e tá com um comportamento deprimido, é muito delicado, cara. Você tem um espaço de manobra muito pequeno. Por quê? Depressão é diferente de luto, embora as duas coisas possam coexistir. Muitas pessoas têm um luto que gera uma característica parecida com depressão, como inatividade comportamental, ganho ou perda de peso, insônia ou dormir demais, humor deprimido e tal. Só que é exclusivamente direcionado à perda do familiar. Então é um luto. Agora, se começa a ficar geral na vida inteira, pode ter abrido um quadro de depressão. Luto é normal.
ele dura em torno de 4 a 6 meses. Um luto natural, digamos. É um processo comum. Inclusive, me pedem muita aula sobre luto e eu nunca estudei a fundo a neurobiologia do luto. Então, vou ficar devendo essa. Um luto pode chegar a 5 meses. Pode chegar a 6 meses. 6 meses, luto. cara. Eu tive muita dificuldade com meu pai. viu? E ele tem... Julião, vou te falar que até hoje isso ainda é latente em você, cara. Eu E, tive cara, muita você... dificuldade com meu quando pai. No começo você- foi muito difícil, né, velho? Nossa. Quando você tava lá, você identificava... Porque o luto tem fases. Você tem a fase da negação. Que você fala, não, isso não aconteceu. Não é possível, cara, que isso aí aconteceu. Aí você tem a fase da aceitação. Você fala, não, tudo bem, aconteceu. Faz parte. Aí você tem a fase da barganha. Você fala, porra, mas por que o meu pai? Você fica... Então tem fases o luto. Você fica indo e voltando nas fases. A primeira fase eu esquecia que ele tinha morrido. Então eu incluía ele nas atividades e depois puta, mas meu pai morreu, cara. Olha só, era um hábito viver com o pai, cara. Entendeu? O pai do Júlio era o parceiro de treino dele, já cara. tava habituado. Então, assim, era muito comum. Eu me pegava pensando, puta, mas tem que passar em casa pegar meu pai que eu vou treinar. Aí, meu pai morreu. Exato. Quanto tempo depois, mais ou menos? Ixi, isso meses, até E aí anos. toda vez que você vinha com essa imagem, te derrubava. Não tinha como. Porque você... Nossa. Entendeu? E aí tinha todas as lembranças. Ir nas competições era muito difícil. Então eu pedi afastamento da empresa por um tempo para não aparecer em nenhuma competição, porque a primeira competição que eu fui, eu comecei a chorar na entrada assim já da competição. Eu não queria que as pessoas me vissem daquele jeito. Que ano que foi que você perdeu? O pai do Julião competia também. 2014. 2014. O Júlio era treinador do pai. Então, Caramba, meu pai cara. treinava comigo, era o meu parceiro de treino, eu ajudava ele na preparação para a competição dele, e ele estava em todos os eventos comigo, me ajudando, com a equipe que eu tinha na época. Caramba, irmão. Então era potencializada a relação de vocês, né? Sim, totalmente. E a convivência diz muito o tamanho do seu luto, né? Sim, com certeza. Se você perde um pai que você não conhece... E foi muito e tal, difícil, porque toda a situação, ele morrer na cama, aí o pessoal do IML chegou, a polícia, eu falei, caraca, esses caras aqui... As Ele morreu dormindo, roupas... Julião. aquelas Não, roupas. aí eles vieram pegar meu pai, eu não deixei. Não, deixa que meu pai eu levo, velho. Ninguém vai embrulhar meu pai no papel. No papel aqui não é igual que eles enrolam né, um lençol, né, da cama mesmo, enrolam e levam. Eu falei, não, ninguém vai levar meu pai assim não, velho. Você não deixou, Julião? Não deixei, catei meu pai, abracei ele, desci a escada certinho. Que cena, hein, irmão? Puta que merda. pariu, irmão. coloquei ele dentro do caixão. Caralho, Julião, não acredito, Aí mano. eles vêm e jogam um pano em cima, velho, da cara dele. Eu falei, não, velho, vocês não vão levar meu pai assim não, velho. Tirei, deixei só o rosto dele de fora, cobri o corpo, pra eles poderem levar. E a hora que você vê o carro indo embora? Que Julião, merda. mano. E você teve problemas emocionais, assim? Puta, cara, muito, muito. O primeiro mês eu chorei o mês inteiro. Mas eu só não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, só chorava. E aí aquilo foi, claro, dando dificuldade em vários processos na minha vida. Então foi uma fase que eu comecei a me ausentar muito de trabalho, eu não queria mais contato com ninguém, queria me isolar, eu não queria mais treinar. Porque eu perdi o interesse em treinamento, ou quando eu ia, ficava chorando. E como é O que foi Pinduca acompanhou bastante, o Pinduca e o Herculano. Te ajudaram, Júlio? Sim, e o Herculano, o problema é que o Herculano parecia o meu pai. Era um senhor grisalho e de óculos. Então, assim, a semelhança com meu pai era muito grande. Aí treinava ele e o Pinduca na época. Nossa, cara, foi uma situação. Foi velho. em 2018 que seu pai morreu? Não, 2014. 2014, de forma para quem não sabe, meu pai morreu de infarto fulminante, né? Mas hoje eu sei que é uma morte menos dolorosa possível. Então, para a pessoa que vai, é muito importante ir desse jeito. Mas para nós que ficamos, é muito traumatizante a forma como Você não se acontece. despediu. Você não se despede, mas você imagina as pessoas que têm os pais que acabam adoecendo e que passam por todo aquele processo onde a pessoa vai se deteriorando É uma tortura. ao longo da doença até morrer. Então, assim, no prazo, chega um momento que os próprios filhos falam, cara, eu não estou mais aguentando essa situação, porque eu sei que não tem Que solução. idade que ele tinha? Meu pai morreu com 70 anos. E como é que foi o seu processo de voltar a curtir o treino, assim? Foi um negócio... Foi difícil, porque eu não queria mais competir. Então, 2014 foi minha última competição. Depois de 2014, eu abortei o fisiculturismo da minha vida e passei a trabalhar só como treinador. Sendo que eu tinha um bom percurso ainda de carreira e tinha grandes chances de me tornar um cara excepcional na liga profissional. Mas aquilo foi um fator determinante para fazer com que eu
pelo menos eu demorei 5 anos para entender isso. Talvez fosse nocivo você continuar forçando a barra, né? Sim, E 5 aí anos. você ia criar asco do esporte. Assim. Aí eu não conseguia realmente me voltar com a intenção de competir. O duro é que você Não sentia mais aconteceu isso prazer. no auge da sua No carreira. auge, no Julião auge. virou pro em 2013, sendo campeão do Arnold Classic Brasil. Um ano depois. Entendeu? O Júlio participou do primeiro evento profissional de fisiculturismo no Brasil. Primeiro categoria de Open. todos. Então, assim, é uma coisa assim que eu, na hora que eu penso, eu falo, caramba, ali estava a chance da minha vida de me tornar talvez um dos maiores atletas brasileiros da história, mas eu não consegui dar continuidade porque aquela fatalidade me tirou o interesse do esporte por muito tempo. E você tentou lutar, tipo, não, mas vou barganhar. Eu consegui entender em 2019 Caramba, velho. que eu não podia parar. Porque, na verdade, o meu maior fã era o meu pai. E tudo que ele queria era ver eu brilhando no palco. Então, ele gostava que eu era treinador? Gostava, mas ele queria que eu competisse. Então, eu passei a atuar muito mais como treinador. Por quê? Porque o fisiculturismo está dentro de mim, não adianta. Eu não consigo fugir disso. Então, eu vou morrer fisiculturista. Isso é fato. Mas eu não tinha mais aquela ambição de subir no palco, de disputar o título, de ser competitivo. Eu não Aquela tinha motivação, mais. né? Não tinha. E aí, em 2019, me deu um estalo. Aconteceu uns eventos na minha vida que me fez ter um estalo. Né? E até mesmo relacionado aos atletas. Falou, não, peraí, cara. Você está dedicando uma energia que você tinha que dedicar para a sua carreira, para a carreira dos outros. Entendeu? Então, assim, não que você não tenha que fazer por eles. Sim, você é o treinador, você tem que fazer por eles. Mas deixar de fazer por você, é aí que não está certo. E aí eu comecei a falar, não, eu quero voltar. Eu quero voltar a competir. E aí eu fui trabalhando. A Max Titânio sempre me apoiou em todas as decisões. Então, no momento que eu decidi não competir, a empresa falou, por nós você não precisa competir. E quando eu quis voltar, se você vai competir, pode ir, a gente vai apoiar. Que legal, velho. Que massa. Entendeu? Então Que isso massa. é muito importante também eu falar, agradecer sempre aqui ao Grupo Suplay, por sempre estar dando suporte nos momentos bons e nos ruins também. Que legal, cara. Esse ano, Julião, você faz 10 anos de Max? Eu já fiz 10 já, eu tô indo pro meu 11º, Você fez 10 em 2022? 2022. Que legal, cara, 10 anos. Pô, que legal, cara. E nesse período, só curiosidade, assim. Em outubro eu entrei, em outubro de 2012. Tudo 2012, Julião. Outubro de 2012. Nesse período de 2014 a 2019, você ficou treinando? Treinava, não? Continuei treinando, mas aí eu não tinha mais o foco como competição. Entendi. Então eu não tinha mais, não tinha ambição de me preparar. Então treinava, comia e usava as minhas paradinhas. Só isso. Tem um cara que estuda longevidade, velho. Muito foda, assim. É uma área que aqui no Brasil não sei se se estuda muito, mas nos Estados Unidos tá bastante fervorosa, assim. Que ele tem uma parada tipo que você falou ali. Ele fala assim, qual que é o gráfico médio hoje do americano de vida? Em qualidade de vida ali, tempo de vida e tal. Falou que assim, a pessoa tá saudável, aí conforme a vida vai passando, ela começa a ter doenças crônicas como diabetes, obesidade, epidemia, problema de lesão e tal, e começa a decair assim a qualidade de vida, e a pessoa vai até o finalzinho com a qualidade de vida ruim, até morrer lá no final, que os familiares falam, porra, não aguento mais, no hospital, todo mundo no hospital, máquina, a pessoa tá viva só por máquina. Ele diz, de uma forma bem fria, assim, até a fala dele, mas ele fala assim, qual que é o mundo perfeito? Estender a qualidade de vida da pessoa até os 80, 90, e quando ela morrer, cair rápido. Desligar. Cara, morre É a melhor dormindo. coisa. É a melhor coisa. Porque aí você não onera sistema de saúde, você não onera... Você não perde sua dignidade. E você não onera seus familiares, Às vezes, né? dependendo do estado que você tá, você não tem nem sua dignidade. Imagina você tem que usar fralda, por exemplo. 5 Esse anos. foi o argumento que eu usei para convencer a minha mãe. Que ficou pior que você. Não, porque a minha mãe começou a ter o problema com osteoporose, pressão alta, quedas, que são características de terceira idade. E vai tendo toda aquela depreciação de massa muscular. E todo mundo sedentária. sabe. Sedentarismo. Então, assim... E aí ela tinha também crises de cãibra durante o sono. Né? Por quê? Porque não usava a quantidade de água adequada, Olha só, não usava a quantidade de sal adequado, porque tinha pressão alta, então tirava o sal da dieta. Entendeu? Então, assim, começou a gerar um problema, a ligar o outro, além de ela já ter... Uma descompensação. Exato, ela já ter que usar remédio tiroidiano, porque ela teve que tirar metade da glândula da tiroide dela. Então, tudo aquilo... fez eu ter umas conversas sérias com ela e falou, mãe,
até que ponto que você quer ir? Eu nunca vou te abandonar. Mas se você continuar indo por esse caminho, daqui a pouco você não vai conseguir andar, você vai andar de cadeira de roda, eu vou ter que te dar banho e, desculpa a palavra, eu vou ter que limpar sua bunda. Você quer isso pra você? Ela olhou assim pra mim e falou, não, eu não quero isso pra mim. Eu falei, então você tem que mudar a sua atitude. Porque se você não mudar a sua atitude, é a última chance que você tá tendo. Você não vai ter mais chance de mudar. Você projetou a realidade futura dela. Exato. Eu falei, você tá vendo essa imagem aqui, ó? Você vai no shopping, aí você tem a vaga do idoso, é aquela pessoa caquética com a muletinha. Você quer chegar a esse ponto? Você quer viver desse jeito? Ou você quer viver assim, ó? Aí comecei a mostrar mulheres que com 70 anos treinavam, mulheres com 75 anos treinavam. Ela olhou aquelas mulheres e falou, mas será que eu consigo? Eu falei, claro que consegue. Uma delas começou a treinar com 77 anos, tinha 83 anos e estava participando de competição. Então, assim, usar essas pessoas como espelho faz com que as pessoas se inspirem e se motivem a querer começar o processo. E foi o que aconteceu com ela. A partir desse momento, ela foi para a academia, ela foi para o Pilates para corrigir a postura dela, e aí tudo começou a se encaixar e ela teve a saúde dela reestruturada. Hoje em dia ela anda, não tem problema. Outro dia ela caiu em casa, ela falou, nossa, eu caí, eu levantei, só senti um pouquinho de dor, Juninho, na bunda que bateu, mas nossa, eu não imaginava. Eu falei, se fosse antes eu tinha até quebrado o braço. Mas ela conseguiu se segurar. Por quê? Porque ela tinha preparo para poder sofrer uma queda. Esse pesquisador, é um Peter H, é o nome, não é pesquisador, é um médico que estuda as pesquisas sobre essa área. Ele detalha, né, o que fazer na vida e quais são os marcadores biológicos para fazer essa curva ir mais longe sem ficar caindo cedo, né? E ele coloca a massa muscular como um dos requisitos. Um dos requisitos principais. Massa muscular, postura, saúde cardiorrespiratória alta. Musculação, cardio-alongamento. Isso, exatamente isso, cara. Musculação, cardio-alongamento. A nível cognitivo, ele bota funções executivas em dia, então você fica lendo, estudando coisas... Que aí é o Alzheimer, que é prevenindo Alzheimer, crochêzinho ali, exato. Leitura, palavra cruzada, Exato. que é coisa que terceira idade qualquer um pode fazer. Isso vai ajudar no cruzada, trabalho. Julião? Não, isso já você teria que fazer, né? Julião. Isso você teria que fazer, né? Palavra cruzada? Renato faz ponto cruz.